santidade ninguém verá o Senhor. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará na sua santa presença? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Quantos podem levantar as suas mãos essa noite e exaltar aquele que era, que é e que há de vir? O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Rei dos Reis.
Senhor, uma fortaleza no dia da angústia. Conheço os que confiam nele.
acusação. Pois não existe culpa pra quem aperta o botão de arrependimento no sangue da remissão. Filhinhos não pequejam, deixa lugar ao cão, mas o pecar confia em Cristo, advogado é bom. Uma vida nova, um passado apagado. Pensando nisso até entendo a raiva do diabo. Pensa, não há condenação pra quem está em Cristo Jesus. Rosário, os santos céus que se alegram por tua vida pelo teu perdão. Cante, vai celebrar Jesus Cristo arrancando seus pés do chão. Oh! Sacana poeira,
você, é tempo de abrir. Essa noite, declare: é tempo de
Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sola o meu coração, vê se há em mim algum. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei. Eu jamais serei. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sim, toca-me, toca-me. Eu jamais serei o mesmo. Serei o mesmo. Quando tocar em mim. Sabe, queridos, a Bíblia nos conta de uma história de uma mulher que durante muitos e muitos anos ela sofria com uma doença. E a Bíblia nos conta que ela gastou todo o seu dinheiro, ela gastou toda a sua força, ela gastou toda a sua esperança em muitas e muitas portas. Mas um dia, talvez numa multidão como essa ou semelhante a essa, alguém estava passando. E um dia, em uma multidão como essa, alguém muito famoso estava passando. Ele simplesmente, ele é o dono do universo, ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. A Bíblia diz o seguinte, que essa mulher disse: olha, se eu apenas tocar, eu serei curado. E a Bíblia nos conta que essa mulher tocou, ela tocou nas vestes dessa pessoa. E a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. A Bíblia diz que essa pessoa, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome dela se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus estava em certo lugar, e ali tinha alguns leprosos. E se você não sabe, aqueles que eram leprosos, eles eram deixados para o lado, eles eram abandonados, eles eram, separados de todo mundo, porque eles estavam doentes, e essa doença podia passar um para o outro. Então eles ficavam bem longe, nos cantos das cidades, fora da cidade. E a Bíblia diz que esse Jesus, poderoso e cheio de amor, ele foi até esses leprosos. E a Bíblia diz que ele tocou. E a Bíblia diz que essa lepra se cessou. A Bíblia diz que um dia uma mulher estava vindo com o seu filho morto, chorando, um velório, um luto. E a Bíblia diz que esse homem sobrenatural se encontrou e levantou esse jovem que estava morto. A Bíblia diz que um dia tinha um homem chamado Lázaro, que já estava morto já há 3 dias. E a Bíblia diz que Jesus Cristo
chegou e disse: venha para fora, venha para fora. Ressuscitou esse morto. A Bíblia diz de uma mulher que a Bíblia chama de samaritana, e ela estava em um poço, e Jesus vai encontrar com essa mulher. E a Bíblia diz que Jesus, ele não simplesmente encontra com essa mulher, mas ele revela o seu pecado. E Jesus diz para ela: você é casada? Cadê seu marido? E ela começa a gaguejar e começa a querer disfarçar. E Jesus logo diz para ela: olha, esse cara que está com você não é também o seu marido. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que todas essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas jamais ficaram da mesma forma. Elas foram transformadas. Talvez essa noite você tenha algo na sua vida, ou na sua casa, ou no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou nos seus negócios, ou nas suas emoções, que ninguém pode tocar, que a medicina não pode tocar, que o psicólogo não pode tocar, que o coach não pode tocar, que o seu melhor amigo não pode tocar. Mas existe alguém que está aqui no meio dessa multidão que pode tocar. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Não é simplesmente um show, não é simplesmente uma música, não é simplesmente um cantor, não é simplesmente uma plateia, mas é um Deus que habita no meio do seu povo. Eu não tenho poder de mudar a sua história, eu não tenho poder de mudar a sua vida, ninguém aqui tem poder nenhum. Mas existe alguém que está aqui no nosso meio, que todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Eu não conheço a sua vida, eu não sei quem você é, eu não sei qual é a sua história, eu nem ia falar sobre isso. Isso que eu estou falando não é o que eu sempre falo nos meus eventos, nos nossos encontros. Mas eu creio que eu estou falando isso aqui movido pelo Espírito Santo. Existe alguém aqui que precisa do toque de Jesus. Existe alguma área aqui na vida de pessoas, talvez seja um pecado, talvez seja prostituição, talvez seja pornografia, talvez seja uma vida suja diante de Deus. A primeira canção que a gente cantou aqui diz que Ele é santo, santo, santo. Ele te ama, mas Ele não alivia quando você está pecando. Ele ama você, mas Ele odeia o pecado. Ele quer você. E talvez você diga: mas Fernandinho, eu não sei como deixar o pecado. Mas Ele sabe. Na verdade Ele já fez. Ele foi na cruz do Calvário, morrer pela minha vida, pela sua vida. Talvez você ache: ah, Fernandinho, meu problema é o meu casamento. Ah, Fernandinho, meu problema é o meu pai. Ah, Fernandinho, meu problema é a minha mãe. Ah, Fernandinho, meu problema é meu filho. Ah, é meu emprego. Ah, são as minhas emoções. Ah, porque eu sou ansioso. Ah, porque eu sou depressivo. Não, o seu problema se chama pecado. O meu problema se chama pecado. Porque depois do pecado que a nossa vida ficou assim. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe um prêmio para a sua vida se você continuar pecando. É a morte eterna. E você vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que existe uma solução para o pecado. E essa solução se chama Jesus Cristo. Então nessa noite, existem áreas da nossa vida que precisam ser tocadas. Talvez você esteja aqui e o problema esteja na sua casa. Talvez você esteja aqui sorrindo para todo mundo, mas daqui a pouco você vai deitar no travesseiro e você vai chorar sozinho. Existem pessoas aqui, a começar em mim. Existem áreas da minha vida, existem áreas da minha casa que precisam ser tocadas pelo Senhor todos os dias. Existem pessoas aqui que precisam ser tocadas por Deus. E Ele está aqui. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é bom. Você consegue entender isso? Deus é bom. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, a Bíblia diz que Ele jamais vai se esquecer de você.
Talvez você tenha sido esquecido pelo seu pai. Talvez você tenha sido abusado sexualmente por alguém da sua família. Talvez você tenha sido abandonado pela sua mãe. Talvez você não conheça quem é o seu pai ou a sua mãe. Talvez tudo que você tenha escutado é: você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você é um Zé Mané, você não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que para Ele você tem jeito. A Bíblia diz que Ele não vai deixar você até que o seu coração seja totalmente dele. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele. A Bíblia diz que Ele escreveu você na palma da mão dele. Ele te ama. Eu tenho 3 filhos. Se você não sabe, eu sou casado com Paula. Eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho se chama Asaf. O significado desse nome é aquele que ajunta. O meu outro filho é um príncipe que se chama Abner. E a mãe dele, logo quando ele nasceu, colocou um apelido nele, que é um garoto sorriso, que ele vive rindo. E eu tenho uma princesa que se chama Maria. Eu não daria um pedacinho dos meus filhos por amor a alguém. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que você é tão amado por Deus que Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho para que você não morra, para que você não vá para o inferno, para que você não receba esse salário do pecado, mas que você receba a graça do Senhor Jesus Cristo, para que você viva eternamente com Ele. Antes de vir para cá, eu estava conversando com um pastor amigo meu, e a gente estava batendo um papo e falando como que a vida é um vapor. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a alguns segundos. Você consegue imaginar isso? Eu não sei se eu vou conseguir chegar na minha casa. Você não sabe se você vai chegar na sua casa. Você não sabe quantos anos você vai viver. Você não sabe se você vai dormir hoje e amanhã você vai acordar. Você não pode dizer: não, eu vou viver 10 anos, eu vou viver 5 anos, eu vou viver 50 anos. Não, a Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Nessa noite, eu quero te dizer o que a Bíblia diz: que a vida, a minha vida e a sua vida é um vapor, é um estalar de Deus. É uma nuvem que você olha e você diz: nossa, que nuvem enorme. De repente ela se vai e você nunca mais vê. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a alguns segundos. Você não sabe o que vai ser. Você não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Mas você pode ter uma certeza essa noite. Você pode ter uma certeza essa noite: é para onde você vai. E a Bíblia diz que o que garante isso é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não importa o que fizeram com você, não importa se te feriram, não importa se marcaram você, a sua adolescência, a sua infância, não importa se você tem algum problema, não importa o tamanho do seu problema, não importa se lançaram algum feitiço, alguma maldição sobre a sua vida, não importa se lançaram alguma macumbaria sobre a sua vida. Eu não estou aqui para saber o que fizeram com a sua vida. Eu estou aqui para te anunciar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nada do que o diabo, nada do que qualquer demônio, nada do que qualquer pessoa possa ter feito de errado ou de triste com você pode ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida e por sua vida. E quanto que eu pago para ter isso? Nada. É de graça. É de graça. Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe dos seus pecados, Ele conhece as nossas mentiras, Ele conhece os nossos fracassos, Ele sabe daquilo que a tua namorada não sabe, que o teu pai não sabe, que a tua mãe nunca soube. Ele sabe aquele lugar que você foi, Ele sabe aquilo terrível que você fez, mas ainda assim não desistiu de você. Ainda assim Ele não desistiu de você. E essa noite Ele te trouxe aqui. Essa noite Ele trouxe você aqui simplesmente para que você volte ao primeiro amor, ao início de tudo. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores,
O coração do homem só cabe em um grande amor, e esse amor se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz: eis que tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Nessa noite, Deus te trouxe aqui. Não foi para simplesmente dizer quais são os seus erros, quais são os seus pecados. Isso Ele já sabe, e você também sabe. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para que você se arrependa do caminho independente que você anda com Deus. O maior pecado do homem é ser independente de Deus. O maior pecado do homem é não ouvir a voz de Deus. O maior pecado do homem é não ouvir e andar segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O maior pecado, meu maior pecado, o seu maior pecado é dizer: Deus, eu não preciso de você, eu quero andar sozinho, eu quero fazer isso sozinho. Mas essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para que você volte ao primeiro amor, para que você volte ao início de tudo, para que você volte para Ele, para aquele que te criou, para aquele que te formou, para aquele que te tira do lamaçal do pecado e te traz para a luz. E te traz para a luz. E falando de luz, essa luz aqui daqui a pouco vai se apagar. A gente vai embora e você vai embora. Mas existe uma luz que ela nunca se apagou e nunca vai se apagar. Ela é a luz do mundo. E ela quer brilhar em mim, ela quer brilhar em você. E ela quer tirar você das trevas. Satanás, o diabo, a antiga serpente, o ex-Lúcifer, ele vive nas trevas, nos acusando. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer te trazer para a luz. Quer te trazer para a luz. Porque se você não estiver debaixo de luz, não há comunhão. Então nessa noite eu quero convidar você a voltar ao primeiro amor. Nessa noite eu quero convidar você a voltar a Jesus. Nessa noite eu quero convidar você a se arrepender da sua independência de Deus. Nessa noite eu quero convidar você a deixar as suas prioridades, deixar os seus prazeres, deixar aquilo que a sua carne pede para você fazer, e você voltar os seus ouvidos para Deus. E como que faz isso, Fernandinho? Se rendendo ao primeiro amor, se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor. Uma vez eu estava chegando na minha casa, eu e a minha esposa, a gente estava ali cantando, ouvindo canções, e de repente o trânsito parou. De repente veio um cara de moto na minha frente e todos os carros parados. E de repente ele bate no meu vidro com uma arma bem perto de mim. E quando ele colocou aquela arma, ele nem falou nada. Automaticamente a primeira coisa que eu fiz foi levantar as minhas mãos. Eu abri o vidro, dei a minha carteira, dei a minha mochila, dei o meu relógio e dei tudo que eu tinha. Mas nessa noite não tem ninguém aqui com a arma apontada para você. Mas existe alguém que um dia deixou a sua glória, deixou a sala do trono, e ele veio morrer por mim e por você. E diante desse tão grande sacrifício, o que resta a mim e o que resta a você é simplesmente se render e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu recebo, por meio da fé, pela graça do Senhor, aquilo que o Senhor fez por mim. Eu recebo o Senhor na minha vida. Se você está do lado de uma pessoa que você conhece, que você tem intimidade, eu queria que você colocasse a sua mão sobre ela. Lá atrás, aqui na frente, em todos os lugares. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria convidar você para a gente orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Essa pessoa que está do seu lado, ore por ela e ela vai orar por você. Você ora por ela e ela ora por você. E o que nós vamos fazer é: Senhor, toma a vida do meu irmão. O que nós vamos fazer é entregar essa pessoa que está do nosso lado ao Senhor Jesus, para que essa pessoa, assim como todas essas pessoas que eu falei no início,
tiver um encontro sobrenatural com Deus, essa pessoa que está do seu lado, ela também possa ter um encontro com Deus. O que vai mudar a sua história não é o encontro com o show do cantor A, do cantor B, do cantor C, mas o que vai mudar a sua história é o encontro sobrenatural com aquele que está aqui no nosso meio. E Ele está com a sua mão estendida. Ele é poderoso. Ele quer puxar você desse lamaçal de pecado. Ele quer puxar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Comece a orar lá atrás, em todos os lugares. Levanta a tua voz bem alto e ore: Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Peça perdão a Deus pela sua independência. Peça perdão a Deus pelo seu pecado. Lá atrás, aqui na frente, todos, levanta a tua voz, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora pequei contra ti, estou de volta, estou de volta ao primeiro amor. Estou de volta aqui, Senhor, ao primeiro amor. Estou de volta aqui, ao primeiro amor. Estou de volta aqui, aqui é só meu lar. Aqui é só meu lar. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, ao primeiro amor, estou de volta, ao primeiro amor, estou de volta aqui é só meu pai. Aqui é só meu pai. Preferi ir atrás das minhas paixões, dos meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído
só faz descansar. Dessa canção que diz que ninguém é como Ele. De fato, ninguém se compara. Ninguém se compara a Ele. Quem primeiro deu a Ele para depois receber. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória eternamente a Ele. Amém, amém e amém. Será que você pode levantar as suas mãos essa noite e aumentar o volume da tua voz e dizer: ninguém é como nós, ninguém é como nós. Pode ser mais alto como se diga: ninguém é como nós. Oh, oh, ninguém é como nós. Oh, oh, oh.
de Jesus vendido, tudo deixarei, se tudo, tudo entregarei. Tu és a minha força, Tu és a minha herança, Tu és o meu mesmo que os meus pais me deixem,
Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus, o Galileu, que mudou o mundo. Sabe essa história do Galileu? Acabou com o caminho? Ah não, pai, continua. Agora tá tarde e a gente tem que dormir. Aí amanhã papai conta a história do Galileu todinha pra você. Promete? Prometo. Vamos dormir? Então vamos. se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando os podem dizer amém? Oh,
pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, foi muito bom celebrar o Senhor perto de você nessa noite. Estou muito feliz de vir aqui na sua cidade e espero voltar outras e outras vezes. Queria agradecer ao prefeito, à prefeitura, aos seus secretários, a todos aqueles que diretamente e indiretamente se envolveram na nossa vida aqui essa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Quantos podem dizer amém?